Empresas que solicitaram moratória ao Governo para o início do pagamento do novo salário mínimo nacional não poderão estender este tempo para além de 2 anos. A medida começou a ser implementada este mês. A Administração-Geral Tributária quer mais empresas certificadas para facilitar o comércio internacional. O país tem apenas 64 empresas licenciadas. Centro Regional Leste de Reabilitação Física está em estado avançado de degradação. A direção apela por intervenção urgente. 11 nacional que defrontou o Níger para o CAN do Marrocos vai ser conhecido no dia 1º de outubro. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. A nova tabela do salário mínimo nacional vigora há já 10 dias. Algumas empresas pediram moratória por não terem capacidade financeira para suportar os encargos do aumento salarial fixado pelo decreto presidencial de 26 de julho. O decreto presidencial que estabelece a atualização da remuneração dos trabalhadores entrou em vigor na passada segunda-feira, 16 de setembro. Está previsto que, após um ano da entrada em vigor, o montante do salário mínimo nacional seja novamente atualizado para 100 mil kwanzas. Até então, o salário mínimo era de 32 mil kwanzas. Esta medida implementada pelo governo não impede as empresas e os representantes dos trabalhadores de acordarem salários mínimos superiores ao previsto. As empresas sem capacidade financeira comprovada para pagar o salário mínimo nacional definido é dada a possibilidade de solicitarem ao governo o pagamento temporariamente abaixo do nível determinado, sendo que a autorização não pode ultrapassar os 2 anos. A lei angolana das micro, pequenas e médias empresas classifica como microempresas aquelas com até 10 a 15 trabalhadores e cujo faturamento não excede o equivalente a $250 mil, cerca de 230 milhões de kwanzas por ano. Em estúdio tenho o Diretor Nacional de Trabalho, António Stott. Muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal e obrigada por aceitar o nosso convite ou por ter aceitado. Eu começo por lhe perguntar, há uma semana quando esteve aqui disse que algumas empresas pediram moratória. Este número cresceu, qual é que é neste momento o ponto de situação? Boa noite, Laurinda Calças, boa noite, telespectadores internacionais da Rede Girassol. Agradecemos em nome do Governo da Angola em geral o convite e em particular o Ministério da Administração Pública e Trabalho e Segurança Social. Sim, o número aumentou. Nós estamos agora com um total de 33 empresas, nas quais 3 empresas pediram apenas esclarecimento sobre a norma, sobre o decreto que fixa o novo regime do salário mínimo nacional, e as restantes 30 empresas solicitaram um pagamento abaixo do mínimo nacional. Luanda continua, e como era expectável, continua a ser a província com maiores solicitações, cerca de 53% das solicitações, seguido da província da Huila, da província de Malange. Também era expectável, porque quando olhamos para o Parque Nacional de Empresas e Empreendimentos, Luanda representa 54% das empresas e empreendimentos, seguidos da Huila, Uambo e Benguela. Estas empresas de que setores se tratam? Estamos a falar essencialmente, também como era expectável, do setor do comércio e indústria, mas nomeadamente comércio com 33%, o setor da construção civil com 9% e, curiosamente, temos o setor da prestação de serviços, nomeadamente estamos a falar do setor da segurança patrimonial, as empresas de segurança. Estes também representam 23% dos pedidos. Os demais pedidos estão no setor da panificação, estão dispersos. E, curioso, não temos nenhuma solicitação de nenhuma fazenda, de nenhuma empresa ligada ao setor da agricultura, pesca e silvicultura, o que é estranho para nós. Estranho porquê? Estranho porque quando nós definimos o modelo da implementação do salário mínimo nacional, tivemos em atenção, por um lado, o emprego, o nível de emprego e o nível da atividade econômica, e, por outro lado, a necessidade de aumentar o rendimento dos trabalhadores. Verificamos que as microempresas, sobretudo aquelas ligadas ao setor da agricultura, que representa em média, no total, 91% do nosso parque de empresas, empregavam 24,6% dos trabalhadores. Daí nós garantimos o salário mínimo para as microempresas no valor de 50 mil kwanza, à espera que essas empresas não tivessem dificuldades financeiras de fazer um incremento, e para aquelas empresas no setor da agricultura que
fossem consideradas não microempresas, teriam a possibilidade de considerar não apenas o rendimento base, mas sim a remuneração toda aos seus trabalhadores. Mas como estamos numa fase inicial, acreditamos que as empresas estão a se organizar, porque pedimos um conjunto de documentos para fazer fé da incapacidade financeira, de certeza devem estar a se organizar para depois solicitarem o pagamento abaixo do mínimo nacional. Esta estranheza a que se refere, e aqui já também justificou, terá a ver com a organização das próprias empresas, não se sabe ao certo, efetivamente, mas a nossa questão é quanto àquelas empresas que até agora não solicitaram e que não implementarem esta medida do decreto presidencial, quais serão as penalizações? Não, as penalizações são as previstas no Código... Tem um termo aí, código do... Não na Lei Geral do Trabalho, tem uma própria norma das sanções relativas às inflações no mercado de trabalho, as normas vigentes, e será a IGT, a Inspeção Geral do Trabalho, aplicar as medidas sancionatórias. Na verdade, o que nós estamos a prever, por exemplo, para as empresas de segurança patrimonial, as empresas de segurança no geral, estamos na terceira fase da Operação Trabalho Digno. E a Inspeção Geral do Trabalho e toda a equipa que faz parte do Trabalho Digno, para além de verificar as outras dimensões, como é o cumprimento da hora laboral, o cumprimento do qualificador ocupacional, o cumprimento das normas de segurança e higiene no trabalho, também devem e têm fiscalizado o salário mínimo. Aquelas empresas que não solicitaram e mesmo aquelas que solicitaram e não apresentarem a nota de recepção da sua solicitação pelo MAPES, estão a infringir, e se tiverem a infringir vão ser penalizadas nos termos da lei. Há uma questão, como é que como é que vocês se vão a perceber que estas empresas são empresas faltosas, que não estão a cumprir, que não fizeram a solicitação? Como é que se chega a esta percepção, a este conhecimento? Nós temos duas formas de atuação genéricas. A primeira são as inspeções regulares da Inspeção Geral do Trabalho. A Inspeção Geral do Trabalho, quando for a fazer a inspeção, tem um conjunto de requisitos e um deles é o salário mínimo nacional. A segunda tem a ver com as denúncias, quer que as sociedades devem fazer, quer com as entidades representativas dos trabalhadores. O que nós recomendamos é as empresas, os trabalhadores que se sentirem nessa situação, contactem as entidades representativas dos trabalhadores. Estamos a falar dos sindicatos ou centrais sindicais. Nós temos uma relação muito direta com essas centrais sindicais, comunicam e nós vamos fazer chegar esta informação à Inspeção Geral do Trabalho para atuar nestas empresas que forem objeto de denúncia. Daí que nesta fase da terceira fase da Operação Trabalho Digno, a inspeção vai para estas empresas de segurança, que é o foco desta operação, numa tentativa de sensibilização inicialmente. Para essas empresas que já solicitaram o pagamento de salário inferior ao mínimo, a inspeção terá uma medida adicional, que é aferir em loco a capacidade financeira destas 8 empresas que já pediram para praticar o salário mínimo. Com o resultado do laudo da inspeção, nós vamos autorizar ou não a solicitação dessas empresas de segurança. E as demais empresas têm que fazer o mesmo. Quando a documentação não for suficiente para emitirmos uma opinião, vamos pedir a intervenção da inspeção para aferir a capacidade no terreno. Portanto, uma medida é a inspeção na sua planificação normal, a outra precisamos que haja colaboração da sociedade, colaboração dos trabalhadores e dos nossos parceiros sociais, nomeadamente os sindicatos. Por quê? Porque esta medida faz parte de um conjunto de medidas e tivemos recentemente um acordo com as centrais sindicais. Temos reuniões regulares para aferir todas essas medidas, quer nesse caso em concreto o salário mínimo, mas também estamos a falar, por exemplo, do pagamento de subsídio das zonas recônditas, que vimos, e foi cá na Rede Girassol, um conjunto de professores a reclamar. Ficámos surpresos porque nós, 2 semanas antes, sentámos com os centrais sindicais e não nos reportaram que havia e ainda existiam essa necessidade de olharmos de perto com esses impedimentos. Portanto, o que nós recomendamos, sobretudo aos trabalhadores, o primeiro passo é falarem com os representantes das centrais sindicais e dos sindicatos. Eles têm canal direito para fazer chegar isso aos órgãos centrais do governo para atuarmos em função da medida e em conformidade da lei. E já que fala desta questão, vou-lhe colocar uma questão de um grupo de trabalhadores que parece não ter geralmente por onde se queixar, são as trabalhadoras domésticas. Este grupo também está afetado por este aumento salarial
e onde é que estas pessoas se podem dirigir? Existe... Efetivamente, porque este é o grupo que menos conhecimento tem dos seus direitos. Na verdade, existe uma associação dos trabalhadores domésticos, só que fala-se pouco. Mas nós temos atenção a este grupo e outros grupos que não se organizam em associação. Nós desenvolvemos o que nós chamamos o guia prático do novo regime do salário, na qual nós disponibilizamos vários canais. Tem um e-mail próprio, específico, que é para fazer as reclamações, tem o próprio site institucional do MAPES e temos as representações provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho, os serviços provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho. Podem se dirigir aos serviços provinciais da Inspeção-Geral do Trabalho, podem nos mandar um e-mail ou podem preencher o formulário disponibilizado no site do MAPES. Muito rapidamente, já para terminarmos esta conversa, não queria sair daqui sem lhe colocar a seguinte questão. Tinha a questão que se refere em pagamento abaixo do nível determinado pelo Executivo. Fala-se de quanto, exatamente? Por uma questão de lógica, se as microempresas e os trabalhadores domésticos pagam 50 mil kwanzas, estamos a dizer que uma média pequena e média empresa, e no limite grande empresa, não pode pagar abaixo de 50 mil kwanzas, porque aí também teríamos, por exemplo, pessoas singulares a pedir para pagar abaixo de 50 mil kwanzas. Portanto, qualquer autorização não vai ser abaixo de 50 mil kwanzas, tendo em conta que existe um grupo específico, que é as micro e pequenas empresas, as startups e os trabalhadores domésticos que não podem ganhar, que ganham os 50 mil kwanzas. Portanto, o racional é este, abaixo de 50 não, entre 50 e 70 nós vamos avaliar a capacidade financeira de cada empresa, caso a caso. Vou agradecer a sua presença, muito obrigada por cá estar e vamos contar consigo em próximas oportunidades. Nós é que agradecemos a oportunidade. Boa noite, obrigada. A melhoria e eficiência dos serviços públicos e o atendimento ao cidadão continuam a ser as prioridades no quadro da reforma da administração pública. O balanço das principais alterações feitas nos últimos anos e as perspectivas para o quinquênio 2023-2027 foram apresentadas no decorrer da 30ª edição temática do programa Comunicar por Angola, promovido pelo Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Com um total de 408.288 funcionários públicos e agentes administrativos até 2023, o setor da administração pública tem passado por reformas que emergem da necessidade de sistematizar e desenvolver um plano que se resume na atualização das principais medidas de política do Executivo. Entre as várias medidas, a componente tecnológica é igualmente observada. Um dos passos e que já estamos a dar é precisamente o SINGER, sob a gestão dos recursos humanos. O SINGER vai funcionar numa plataforma tecnológica. Isto já é o primeiro passo. E os outros virão. Portanto, isto é um programa de 2023-2027. Acredito que dentro do programa que nós temos aprovado, sobre o estudo da macroestrutura, essas medidas que foram previstas sobre a modernização da administração pública, irá fazer-se muito mais relativamente a este aspecto. Dentre as várias reformas feitas, a política remuneratória é das mais recentes a sofrer alterações. Com reajuste salarial de 5% para os funcionários e agentes administrativos, subsídio de isolamento para trabalhadores que desempenham funções em zonas recônditas. Uma das perspectivas passa pelo aumento salarial de 25% no salário de base dos funcionários e agentes administrativos até o ano de 2025. Outra alteração que o setor registrou é na lei de base. A antiga legislação previa que o funcionário, depois de participar num concurso público, se ele estivesse positivo, passasse do concurso, ele tinha um período probatório para entrar para os quadros da administração pública de 5 anos. Hoje, só se prevê apenas 1 ano. Com desafios ainda por superar, a desburocratização administrativa é uma das medidas implementadas para reduzir e melhorar a eficiência dos serviços públicos. O atendimento ao cidadão, e muitas vezes por dificuldades de que as pessoas ou os cidadãos acorrem ao mesmo centro ou ao mesmo serviço, isto é sazonal. Normalmente isto acontece quando está para iniciar as aulas. Aí verificamos
um número superior de cidadãos que acorrem a estes serviços. Por isso é que eu digo é sazonal. Mas tudo isso está acautelado com a expansão dos SIACs e também com a melhoria das tecnologias que o SIAC utiliza. O governo dos Estados Unidos prevê instalar 160 megawatts de capacidade de geração de energia elétrica ao longo do corredor de Lobito, projeto que tem vindo a ser referido como estrutural na dinamização do potencial económico do sul da África. A notícia foi anunciada em Benguela, na conferência promovida pelo governo norte-americano, através da sua embaixada em Angola e com a parceria da iniciativa Power Africa. Apoiar o setor da mineração, agricultura, saúde e transporte, bem como facilitar o acesso à energia ao longo do corredor do Lobito, são, entre outros, os objetivos da conferência que acontece na cidade ferroportuária de Lobito, que está a ser promovida pelo governo americano e a sua iniciativa Power Africa. Durante a mini-coletiva de imprensa, este alto funcionário do governo dos Estados Unidos da América, William Butterfield, confirmou os propósitos da conferência. A Power Africa é uma iniciativa dos Estados Unidos liderada pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, USAID. E estamos aqui, a Power Africa está a coordenar este evento para oferecer assistência técnica e financeira ao sector privado para ajudá-los a realizar oportunidades por investimento no setor de energia, com foco em energia limpa e renovável. Na ocasião, o representante da iniciativa Power Africa apresentou a ideia de potencializar o corredor do Lobito. Na sua explicação, Ted Lawrence deu a entender que já foi feito um trabalho de base para a implementação do projeto energético. A Power Africa é uma parceria que vem a Angola trazer novos projetos. Na verdade, já se fez um estudo daquilo que vai ser feito, já se tem em mente os lugares onde vão começar, também já fizeram a planificação de como vão começar. Então não se pode dar muitos detalhes ainda porque é algo que se está em análise, como foi dito no princípio, né? Nos próximos 2 dias, eles vão apresentar resultados mais visíveis em função daquilo que tem sido os debates e análises ou estudos aqui nos corredores do Lobito. Todos os meios serão usados, não tem um específico, então aquele que fornecer ou dar possibilidades de realizar um projeto vão ser usados. Como sabemos, cá em Benguela nós temos várias zonas que podem ser exploradas e podemos obter energia, então não vamos excluir nenhum daqueles que nos oferecer possibilidades de realizarmos aquilo que é o nosso projeto. Serão no total 160 megawatts de energia elétrica, inicialmente programados, que serão instalados ao longo do corredor de Lobito, de acordo com previsões do representante da Sun Africa, Egnilson Silva. Sim, em termos de capacidade instalada energética, nós estamos a falar em ronda de 160 megawatts pico instalados de nova geração. E relativamente à sua segunda pergunta, a sua primeira pergunta, sim, serão centrais mini-redes, que são soluções desenhadas especificamente para aquelas localidades, serão de geração nova, serão instaladas e construídas de raiz, além daquelas que já estão instaladas aqui no Lobito, sim. E dizer que também elas são aprovisionadas, além da geração, para aumentar o acesso de eletricidade, que é a estratégia do Executivo, também são aprovisionadas de captação e tratamento de água para disponibilizar água potável às populações identificadas. O evento, com duração de 2 dias, conta com a presença de altos funcionários do governo americano em Angola, representante dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional em Angola, do Departamento de Comércio e Energia do governo americano, entre outras figuras. E a importância do corredor do Lobito para o desenvolvimento da região foi um dos temas abordados no encontro entre o Presidente da República e o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. O outro tema foi a liderança de Angola para o processo de paz no leste da RDC e, claro, a visita de Joe Biden a Angola nos dias 13 e 15 de outubro. E este foi também um dos temas do encontro bilateral que o Presidente João Lourenço manteve em Nova Iorque, à margem da 79ª Assembleia Geral da ONU. Outros houve também com homólogos de vários países do mundo.
João Lourenço manteve um encontro esta terça-feira com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, com quem abordou a visita do presidente norte-americano ao nosso país entre os dias 13 e 15 de outubro. Biden vai cumprir uma visita oficial a Angola a convite do presidente João Lourenço. O corredor do Lubito, seu desenvolvimento e expansão será uma das grandes prioridades nas conversações entre as delegações presidenciais de Angola e dos Estados Unidos da América. João Lourenço reuniu-se com o homólogo da Namíbia, Nangolo Mbumba, com quem analisou o reforço das relações entre os dois países vizinhos. A reunião de trabalho enquadrou-se no amplo programa de encontros que tem agenda enquanto permanecer em Nova Iorque. O chefe de Estado encontrou-se também com o presidente das Ilhas Maurícias, Prehatsin Rupan. De igual modo, o estadista angolano abordou com o homólogo da Finlândia, Alexander Stubb, o estado das relações bilaterais. João Lourenço conversou ainda com o presidente do Quênia, William Ruto, e com o vice-presidente da Côte d'Ivoire, Yemoko Meliette Koné. As relações bilaterais dominaram os encontros. Ainda no quadro da agenda diplomática, o chefe de Estado manteve também um encontro de trabalho com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. A segunda plenária dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé começou nesta terça-feira aqui em Luanda e vai até o dia 28. Os bispos debatem sobre o jubileu de ouro das dioceses de Sauri, Mussumbe, Menonga e Ondiva, além do relatório das comissões episcopais e a preparação do novo triênio pastoral 2024-2027, que inclui a eleição da nova direção. As questões sociais do país estão também a merecer atenção da SIAST. A segunda plenária dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIAST, foi aberta nesta terça-feira, 24 de setembro, e acontece até o dia 28. Entre os principais temas a serem discutidos estão o jubileu de ouro das dioceses de Saurimo, Sumbe, Menongue e Ondiva, o relatório das comissões episcopais e a preparação do novo triênio pastoral da SIAST 2024-2027, além da eleição da nova direção. No discurso de abertura, Dom José Manuel Mbamba, presidente da SIAST, agradeceu à comunidade cristã pelo apoio durante o seu mandato. Dom Mbamba enfatizou a importância da reflexão sobre questões sociais e políticas, questionando se as consciências estão realmente tranquilas em relação às políticas partidárias e se estas estão a serviço do bem comum. O bispo destacou a necessidade de libertar as ações políticas de amarras partidárias e propôs um exame de consciência coletivo. O líder católico convocou as lideranças a manter o diálogo para promover consensos em prol do bem de todos, ressaltando a urgência de uma renovação espiritual, cultural e política em Angola. Ao final, Dom Mbamba reiterou seus agradecimentos a todos os bispos e colaboradores da SIAST pelo trabalho conjunto nos últimos 3 anos. Associação de Pesca Artesanal, atividade paralisada por suposta proibição da Marinha de Guerra Nacional, em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Exclusivo. Pescadores da ilha de Luanda dizem-se preocupados com a paralisação da atividade por alegarem terem sido proibidos de exercer a pesca pela Marinha de Guerra Nacional. Os homens dizem que a proibição partiu do pressuposto de que as embarcações de pesca artesanal estão constantemente a violar os perímetros de segurança petrolífera. A Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda alega que o espaço foi-lhes cedido pela direção do projeto Bahia. São mais de 400 pescadores que estão há sensivelmente 8 dias condicionados de ir ao mar para a atividade pescatória. Abissai Ningau, pescador há mais de 40 anos, diz que a situação está cada vez mais insustentável. 60 chata que trabalha aqui e nos 60 chata trabalha 480 pessoas. O povo daqui vive exclusivamente só mesmo na pesca. Então, durante que a gente fomos
proibido, estamos proibidos, porque a gente já não temos como, vamos pescar, vamos morrer à fome. O Estado tem que ver nisso. Esta anciã, uma das peixeiras mais antigas da ilha, conta que os pescadores sempre cumpriram com as suas obrigações, pagando as licenças para a atividade da pesca e, por isso, pede a compreensão das autoridades para que não lhes seja retirada a principal fonte de sustento. Os pescadores todos pagavam licença como pagam até agora. Nunca faltou de pagar licença. Estamos a pedir para nos fazer um favor e nos ouvir, que não pode nos tirar essa última vez aqui nesse lugar, porque é o único lugar que ficamos para dar de comer os filhos em casa. Há filhos que não têm pai e já estamos a ver o mundo como é que está a correr. Se tirar mais aqui, como é que vai ficar? Francisca Pereira, representante da APASIL, Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda, diz que o espaço, com pouco mais de 16 metros de comprimento, lhes foi concedido há quase 5 anos pelo projeto Bahia. Nós temos uma ata feita com os engenheiros do Projeto Bahia, onde diz que os 16 metros para o 190 é para os pescadores e agora a Marinha diz que não, a obra deles vai atingir até a área dos pescadores. Agora, nós entendemos os projetos do Estado, né? Que é um projeto social, mas que velasse pela população que depende disso. Entretanto, o diretor para Infraestruturas e Serviços Técnicos do Governo Provincial de Luanda, Kalunga Kisanga, assegurou em entrevista recente à Rede Girassol que os operadores da pesca artesanal poderão continuar a exercer as suas atividades normais numa zona já identificada pelo GPL. Nós vamos cumprir com o que foi aqui estipulado no prazo de 10 dias para retirarmos então essas embarcações. Também damos aqui a salvaguarda que os mesmos vão ser transladados para outras áreas e continuarem a fazer o seu trabalho. Recordo que a Marinha de Guerra angolana registrou, desde 2022, mais de 40 mil interferências de barcos de pescas junto às plataformas petrolíferas. Os populares do município de Catiungo vão ter acesso à energia elétrica nos próximos dias com a interligação de Lauca no quadro do projeto de eletrificação rural, resolvendo desta maneira o déficit de energia naquela região. As equipas que instalam os postes para transporte de cabos elétricos já trabalham nas periferias. Aqui no bairro Bela Vista, os trabalhos estão bem avançados. Atualmente, a sede do município e arredores são abastecidos por 2 grupos de geradores. Mas não cobre toda a extensão de Catiungo. Uma subestação está quase concluída e deve fazer a cobertura de 100% do município. Queremos dizer, nesse preciso momento, em nome da população do Catiungo, reconhecer o esforço do nosso executivo, visto que a grande e maior dificuldade que nós atravessamos é insuficiência de energia elétrica. Com a construção da subestação, pensamos que mais de 15 mil habitantes da sede vão se beneficiar deste bem que é comum para o nosso município. Podemos afirmar que ao longo desse período estamos a abastecer energia por intermédio de 2 grupos de geradores e a energia no Catiungo é exclusivamente no tapete asfáltico. A população se alegra com a colocação dos postos de iluminação pública e com os avanços da obra da subestação. As condicionantes na distribuição da energia elétrica preocupavam os munícipes. No município do Catiungo, o que diz respeito à energia elétrica, na verdade, era uma situação muito candente. O povo aclamava tanto falta de energia. Mas atualmente, com aquilo que são os programas do Executivo, as luzes são verdes, o povo está feliz porque o Catiungo, a energia agora é uma realidade. É uma realidade. O que resta em nós é apenas alegria. O município beneficiou da subestação de energia elétrica no âmbito do Programa Nacional de Eletrificação do país e do PIM. Achamos que este esforço do nosso executivo vai sim contribuir num nível de desenvolvimento e também queremos já ser claro que
vai beneficiar, portanto, mais de 15 mil habitantes só da comuna sede. Estamos a nos referir à comuna sede, no tapete asfáltico e os bairros periféricos. E o governador do Ambo trabalhou hoje no município do Mungo para auscultar a população local e visitar obras e projetos sociais. A Quina Santos acompanhou esta jornada de trabalho e é com ela que vamos conversar agora para mais detalhes. Quina, boa noite. Qual é que é o real cenário em termos de serviços sociais nesta localidade em que te encontras? Boa noite, Laurinda. Boa noite a si também que nos acompanha. São vários os problemas apresentados, várias inquietações, mas que tiveram resposta. A maior de todas elas tinha a ver com a educação. A título de exemplo, o município do Mungo tem apenas 4 salas de aulas para o ensino primário, num universo de 1.500 alunos. A outra reclamação que também se prendia com a educação tem a ver com um único curso de ensino médio, que é o pré-universitário, que não habilita a maior parte dos jovens para os concursos públicos. Nós vamos então acompanhar como é que foi o roteiro do governador na sua primeira visita ao município do Mungo. A expectativa com a chegada era grande, afinal, era a primeira visita do governador desde que assumiu o cargo. A situação socioeconómica do município mais ao norte do Ambo foi radiografada ao detalhe. Não que tu iamuro quando vitane vios, frequente para o sítio ao lupando. Sentimos-nos desprezados e apanhados diante de jovens e adultos de outros municípios que estão quantas vezes mais desenvolvidos e privilegiados do que nós. Bem pedir, as chuvas começaram e a nossa preocupação são os fertilizantes. As preocupações foram todas anotadas pelo governador. A visita serviu também para a entrega de kits técnico-profissionais a mulheres formadas em pastelaria no âmbito do programa de combate à pobreza. Primeiramente, devo agradecer pela oportunidade que me foi dada. Dizer que é um curso que eu desde sempre quis fazer, porque não tinha assim muita perfeição em fazer pastelaria. Mas esse curso veio fazer boa coisa na minha vida para combater a pobreza também. O curso foi tão bom, graças a Deus e ao nosso administrador municipal que nos deu esse privilégio, a formadora que nos deram, a Cacilda Sanjala. Ela foi uma formadora que depositou conosco uma confiança. Os conteúdos dele, graças a Deus, nós aproveitamos. Para quem que não tinha experiência, graças a Deus saímos de lá com uma boa experiência e prometemos fazer bons bolinhos aqui no município do Mungo. Vamos mesmo empreender. O périplo do governador pelo Mungo incluiu visita ao Hospital Municipal e as obras da Assembleia Autárquica. No final da visita, Pereira Alfredo falou das preocupações que ouviu e deu garantias de empenho do seu governo na solução de questões mais urgentes. Esses desafios podem ser agrupados, no fundo, naquilo que é comum para todos. São desafios que se prendem com a melhoria das vias de comunicação, com o fornecimento de energia e de água potável, de mais incentivos para a agricultura, o acesso a mais financiamentos para as cooperativas, mas também aos empreendedores, e outros desafios que se prendem com os setores da educação. Quanto à questão da energia elétrica no Mungo, o governador revelou que já existe um plano para salvaguardar a carência. O Ministério assume que realmente haverá um ramal que vai transportar a linha a partir do município de Bailundo para aqui, para o município do Mungo. O que decorre agora é a harmonização das fontes de financiamento para a construção dessa linha. Vale lembrar que a jornada do governador Pereira Alfredo ao município do Mungo durou toda a manhã e o princípio da tarde. O Mungo dista a 130 quilómetros da sede da província do Ambo e faz fronteira com os municípios do Bailundo, do Ambo, e também Cunhinga e Andulo, do Bié. É o município mais ao norte da província do Ambo e pela primeira vez recebeu então a visita do governador, que cumpre assim a sua auscultação e visita ao 10º município dos 11 que o Ambo tem. Resta apenas o Lunduimbale. Boa noite. Despede-se a equipa com o Suba Pedro, o Anselmo Luís, o Francelino André e a Quina Santos.
Boa noite, Kina Santos, e a toda a nossa equipa que está no AMBO a acompanhar esta visita ao município do Mungo pelo governador provincial do AMBO. Vamos fazer uma curta pausa, temos muito mais para lhe dar a ver depois do curto intervalo. Até já, volte connosco. O Estatuto de Operador Económico Autorizado tem sido um dos principais pilares na facilitação do comércio internacional e no aprimoramento do trânsito de mercadorias em Angola. Até o momento, o país tem apenas 64 empresas certificadas pela Administração-Geral Tributária. A preocupação da entidade prende-se com a certificação de mais operadoras. Menos confiança internacional são entre os principais problemas vividos pelos operadores económicos não certificados. A Administração-Geral Tributária afirmou que, nos últimos tempos, o número de solicitação de certificação tende a crescer no país. As candidaturas continuam a aumentar. Há aqui a necessidade do cumprimento de alguns dos requisitos que muitas vezes faz com que os processos se tornem pendentes até a concretização dos requisitos estabelecidos do ponto de vista legal, mas a dinâmica que os trabalhos a nível do Estatuto de Operador Econômico Autorizado têm observado no nosso país tem revelado efetivamente um aumento da confiança dos agentes econômicos neste processo. Segundo o PCA da AGT, aumentar o número de operadores econômicos autorizados em Angola vai beneficiar tanto o setor privado quanto o público, estimulando o crescimento econômico, a transparência nos processos comerciais e a competitividade no país no cenário internacional. É importante fazer referência que esta é uma dinâmica que vem sendo acompanhada pela Organização Mundial das Alfândegas e, a nível das suas análises, Angola, dentre os países dos PAULOPs, portanto, dentre os países africanos de língua oficial portuguesa, está classificada como aquela que melhor responde ao Estatuto de Operador Econômico Autorizado. Nesta quarta-feira, operadores econômicos autorizados pela AGT discutiram as formas de aprimorar a compreensão sobre os mecanismos legais e procedimentos tributários. Acreditamos nós que este mesmo programa deveria fazer também parte ou deveria evoluir nos outros setores como a agricultura, como a indústria e como o comércio, para seguirmos com a mesma velocidade no processo. Desde a implementação do processo em 2019, um total de 64 empresas foram certificadas pela Administração-Geral Tributária como operadores econômicos autorizados. Tais operadores apontam algumas vantagens, a começar pela redução de burocracia no processo de desalfandegagem das suas mercadorias. Temos a certificação de operador económico autorizado há cerca de 1 mês e meio, no princípio de agosto. A ligeireza com que neste momento recebemos os nossos contentores no nosso armazém é mais rápida do que quando não éramos operador económico autorizado, porque muitas vezes os nossos contentores vão para a inspeção e têm que estar a aguardar no porto de Luanda que a AGT se dirija lá para abrir os contentores, perceber se aquilo que está na fatura é realmente a mercadoria que chega, e neste momento, através do operador económico autorizado, nós podemos desalfandegar os contentores no nosso armazém. Além de facilitar as operações internacionais, a AGT assegura que o Estatuto dos Operadores Econômicos Autorizados também contribui para a inclusão financeira e o desenvolvimento da literacia fiscal no país, assegurando que mais empresas angolanas possam competir em pé de igualdade nos mercados globais. O diretor de comunicação institucional da Sonangol desmentiu hoje a realização de qualquer greve por parte dos trabalhadores da refinaria de Luanda. Dionísio Rocha Júnior falava à margem do seminário sobre hidrocarbonetos dirigido aos jornalistas económicos. Na ocasião, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, manifestou total abertura do seu departamento em disponibilizar informações aos profissionais da comunicação social.
Segundo algumas informações difundidas nas redes sociais, cerca de 100 trabalhadores afetos à refinaria de Luanda pretendiam dar início a uma greve nesta quarta-feira para protestar sobre uma alegada falta de pagamento de 3 meses de horas extras. Em resposta, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Sonangol, Dionísio Rocha Júnior, veio a público para desmentir a informação. Segundo o responsável, a refinaria continua a funcionar dentro da normalidade. Primeiro, não há situação de greve nem situação de paragem nenhuma de refinaria. A refinaria continua a trabalhar e vai continuar com a mesma estabilidade sempre. Relativamente aos ruídos que vimos e animaram a internet ontem, foi relativo a um contratempo próprio de qualquer empresa no seu dia-a-dia de gestão e que um outro colega um bocado mais animado resolveu fazer alguns posts na sua página e que vazou para a internet. Mas o que nós podemos assegurar aqui enquanto empresa é que a situação está estável, não há contratempo nenhum e que problemas administrativos todas as empresas vivem. Imagina se uma empresa, por causa de um subsídio de horas extras, tiver que parar a sua produção. Por isso, podemos assegurar que a situação está controlada, não há problemas nem motivos de preocupação sobre isso. Por outro lado, Dionísio Rocha Júnior, que falava à margem de um seminário sobre hidrocarbonetos, dirigido aos jornalistas, garantiu não existir nenhum grupo de colaboradores que clama pela inserção nos quadros da empresa. Não existe 60 trabalhadores que reclamam a inserção. Existe sim um grupo de cidadãos que prestavam serviços a empresas tercializadas para a Sonangol e que, depois de vários entendimentos alcançados com empresas, hoje resolvem continuar a apelar. De qualquer forma, a Sonangol está aberta e disponível para continuar a conversar com eles, que até têm estado a receber algum suporte de algumas entidades ligadas aos sindicatos, mas isso podemos garantir que não existe nenhum despedimento da Sonangol de trabalhadores. Por sua vez, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, referiu que a indústria petrolífera é complexa. Daí a necessidade dos profissionais de comunicação social se munirem de conhecimentos para uma melhor difusão das informações. É que, para além das ações de capacitação, que vocês próprios podem individualmente melhorar esse conhecimento, até tendo em conta que hoje há mais informação disponível. Nós também estamos a procurar disponibilizar mais informação. Inclusive, aqui a nível do Ministério, estamos a montar uma biblioteca também e teremos informação para ser consultada. Portanto, é um trabalho que deve ser feito a nível individual, porque o conhecimento primeiro é para nós próprios e todos nós, a associação, o Ministério e outros órgãos, ajudarem a que haja a possibilidade para melhorarem o conhecimento e com isso todos nós ganharmos. O seminário decorreu sob o lema Descodificar a linguagem do setor de petróleo e gás para melhor comunicar e foi promovido pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em parceria com a Associação de Jornalistas Económicos de Angola, a AGECO. A direção da JMPLA refutou hoje as alegações de que o partido teria já escolhido o sucessor de Crispiniano dos Santos, o primeiro secretário nacional da organização. Até o momento, os 4 candidatos oficializaram a intenção de concorrer à liderança da JMPLA, cujo congresso está para novembro deste ano. São infundadas as alegações de que o MPLA já teria indicado o sucessor de Crispiniano dos Santos ao cargo de primeiro secretário nacional da JMPLA. A ala juvenil do partido prepara-se para eleger o seu novo líder durante o 9º Congresso Ordinário, que decorrerá de 21 a 23 de novembro deste ano, na província de Luanda. A JMPLA tem estatuto próprio e o partido também tem estatuto próprio. O que estamos aqui a fazer é um exercício baseado nos documentos reitores da nossa organização. Este elemento falacioso de que o partido indica candidatos, isso não constitui verdade. Portanto, a nossa organização, como estão a acompanhar, aqui não tem nenhum camarada do partido, estão apenas membros da comissão de candidaturas e que tudo estão a fazer para garantirem um processo livre, justo e transparente. De acordo com a comissão preparatória, até o momento, 4 candidatos oficializaram a intenção de concorrer à liderança da JMPLA, cuja eleição terá lugar no Congresso de novembro.
nesta quarta-feira, um dia antes do prazo final para a apresentação de candidaturas. Justino Capapinha, atual segundo secretário nacional da JMPLA, formalizou a sua candidatura à liderança. Nós entendemos que uma liderança que se quer firme e cada vez mais enraizada no seio da juventude angolana deve, sobretudo, defender causas que sejam capazes de mobilizar a juventude angolana, não só numa perspectiva de desenvolvimento, mas também da retenção de talentos dentro da nossa organização. É por isso que nós, só para lhe dar um exemplo, vamos apresentar, por exemplo, uma perspectiva da JMPLA e a educação. E por que a educação? Porque é um pilar fundamental para o desenvolvimento integral da juventude. Para além de Capapinha, outros 3 jovens oficializaram as suas candidaturas à liderança da JMPLA. São eles Mário Aragão, natural da província do Kwanza Sul, Mateus Fumani, natural de Luanda, e Mazongani Bumba, natural da província de Luanda. Vamos continuar a trabalhar e a receber as candidaturas dos nossos militantes que estejam habilitados para poder, de facto, ocuparem este cadeirão máximo e que tem grande importância na medida em que a JMPLA é a vanguarda da juventude angolana e que representa, de facto, a Associação Advogada Fiel da Juventude, se termos em conta os seus interesses, os seus problemas e as suas aspirações. E um dos candidatos viu a sua candidatura impugnada por alegada falta de lisura e transparência. Trata-se de um dos candidatos que esteve há instantes a falar na matéria que acabamos de apresentar, Justino Capapinha, este por fazer parte da subcomissão de candidatura da Comissão Preparatória do Congresso. E vamos continuar a olhar para as matérias neste jornal. Escalada de violência no Líbano preocupa a comunidade internacional. Ataque faz 51 mortos. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Vamos olhar para a atualidade internacional. Moçambique tem eleições gerais em novembro. Serão as 7ª eleições presidenciais e legislativas no país em 50 anos como nação independente. A campanha eleitoral tem sido pontuada por incidentes e queixas. As autoridades moçambicanas detiveram cerca de 30 pessoas relacionadas com desacatos eleitorais e comportamentos ilícitos. O comandante-geral da Polícia de Moçambique anunciou recentemente que há cerca de 30 pessoas detidas devido a ilícitos registrados em um mês de campanha eleitoral e pediu que haja muita calma e muita coesão no dia das eleições. Bernardino Rafael disse que nos últimos 30 dias foram registrados 44 ilícitos eleitorais e entre eles estão agressões físicas, umas mais graves e outras mais ligeiras, e 24 casos de danificação de material de campanha das formações políticas. Moçambique realiza, a 9 de outubro, as eleições presidenciais, que vão decorrer em simultâneo com as legislativas e eleições dos governadores e das assembleias provinciais. Mais de 17 milhões de eleitores estão inscritos para votar, incluindo 33.839 recenseados no estrangeiro, de acordo com dados oficiais. Concorrem à presidência de Moçambique Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, Ossufo Momade, apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, maior partido da oposição, Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceira força parlamentar, e Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos. 51 pessoas morreram no Líbano na sequência dos últimos ataques israelitas a várias localidades do país nesta quarta-feira. Este ataque acontece poucas horas depois de Israel ter interceptado um míssil balístico do Hezbollah perto de Tel Aviv, num ataque sem precedentes.
Os ataques ocorreram algumas horas depois de o exército israelita ter anunciado a interceptação de um míssil disparado pelo Hezbollah contra a cidade de Tel Aviv. O exército israelita informou que estava a realizar ataques de grande escala no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, bastiões do Hezbollah. O aumento do número de mortos nos ataques israelitas ao Líbano reflete o aumento das tensões entre as partes, facto que gera na comunidade internacional o receio do alastramento do conflito na região. O alargar das tensões foi o motivo da ausência do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU. Em consequência dos ataques, milhares de pessoas são afetadas e, por isso, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu ao mundo que não permita que o Líbano seja transformado numa outra Gaza. Apesar do apelo das Nações Unidas, Israel anunciou a preparação dos militares para uma possível operação terrestre no Líbano. A situação no Médio Oriente, de forma geral, é das questões mais sonantes da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde, a usar o direito à palavra, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, com foco na faixa de Gaza, disse que os sul-africanos sabem como é o apartheid e não ficarão em silêncio ao assistirem o apartheid a ser perpetrado contra outros, enquanto Israel continua a sua punição coletiva aos palestinianos. Ramaphosa reiterou que a solução duradoura passa pelo estabelecimento de um Estado palestiniano. O líder da nação arco-íris não deixou também de enfatizar a necessidade de reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Centro Regional Leste de Reabilitação Física está em estado avançado de degradação. A direção da referida unidade apela por intervenção urgente para se evitarem acidentes. Localizado na zona oeste da cidade de Luena, o Centro Regional de Reabilitação Física apresenta o estado de degradação que preocupa as autoridades sanitárias. Nós constatamos o terreno em si também, né? O terreno em si também, a inclinação e as águas quando vêm, de facto elas vêm e isso fica inundado. Então isso implica, isso tem feito também com que cria essas fissuras na nossa instituição e que muitas das vezes está nos dificultar também os nossos trabalhos aqui. Nós constatamos aí o número elevado de pacientes e nós vemos que a demanda tem sido maior e o local já é um pouco pequeno. E carecemos de uma estrutura de forma a darmos respostas aos nossos pacientes, uma vez que cada dia que passa nós temos recebido números de pacientes que têm procurado os nossos serviços. Apesar dessas preocupações, crianças e adultos encontram aqui a superação física para mais uma primavera da vida. O acompanhamento tem sido bom, sabendo que o tratamento em fisioterapia a pessoa tem que ser paciente, tem que ter coragem para que o seu filho ou filha se recupere o mais rápido possível. É um dia muito, mas muito marcante da minha vida. Eu, quando cheguei aqui neste centro, não conseguia nem sequer ficar sentada. Era só tudo à base de ajuda. Tinham que me levantar, eu só ficava na cadeira de roda, mas é aquilo, sem aquele conforto, porque eu sentia que a cintura parece que está a ser cortada. Mas graças a Deus, pelo tempo que eu estou aqui, com o atendimento da equipa médica, sinceramente falando, eles são uns excelentes médicos. Deixar as muletas, vou conseguir andar, já voltar na minha lavra, andar livremente, sem muletas. Afinal, onde está o segredo para devolver o sorriso dos utentes que dia após dia procuram melhorias? O segredo de tudo está nas nossas mãos, porque é a partir dela que nós conseguimos transmitir aquele amor, é a partir dela que nós conseguimos realizar algumas manobras, no caso da ausência de alguns aparelhos. Inaugurado em 2019, o Centro Regional atende pacientes vindo das vizinhas províncias das Lunda, Sul e Norte. No Dúvidas e Certezas de hoje, vamos olhar para o Censo Geral da População e Habitação. Alberto Capitão levanta questões respondidas por especialistas sobre o evento que começou no dia 19 e decorre nos próximos 30 dias. A contagem começou no passado dia 19 de setembro. Vai decorrer durante 30 dias.
O objetivo é saber quantos angolanos e não angolanos residem por esta altura no território nacional. Nenhum Instituto Nacional de Estatística faz divulgação de informações individuais. As informações são sempre divulgadas de forma coletiva, porque o objetivo fundamental desta informação é ajudar no processo de planificação para, no entanto, elaboração e materialização de políticas públicas. Portanto, a população pode ficar tranquila que nenhuma informação do processo será divulgada de forma individual e a questão de confidencialidade é uma questão de lei. É uma informação que é confidencial à entidade organizadora do processo. O Censo 2024 decorre sob o lema Juntos Contamos por Angola. Entretanto, quando estamos a cerca de uma semana do processo, há localidades do país que não viram até o momento um recenseador, uma situação que pode implicar de forma negativa para o sucesso do processo. Este é um dos muitos constrangimentos registrados até o momento. Na verdade, estas dificuldades criam um desafio ao processo, porque, como disse no princípio, uma das condições necessárias para a realização do censo é a capacidade financeira para dar resposta ao processo, porque o censo é uma das operações, se não mesmo a operação que mais gasta dinheiro do cofre dos nossos estados. Então, é muito normal que venham existir alguns constrangimentos em termos de recursos técnicos, em termos de logística, mas estou ciente de que estamos diante de uma instituição preparada, digo assim, para, no entanto, dar resposta a estes constrangimentos. O Censo 2024 traz como novidade o digital. É que neste ano o processo de recolha de informações é feito através de tablets, o que pode facilitar a qualidade das informações. Desta vez, nós estamos a realizar a recolha de informações através de tablet, ou seja, nós temos agora um momento para recolher informações. Ok, temos aqui, no entanto, a prerrogativa ou a capacidade de recolhermos informações de forma muito mais rápida, porque acredito o indivíduo que vai recolhendo informações através de um tablet consegue realizá-lo em menos tempo do que o indivíduo que precisa necessariamente escrever de forma manual. É aqui no Instituto Nacional de Estatística, onde são processados todos os dados do censo. A verdade é que está a decorrer o Censo 2024. Começou no passado dia 19 de setembro e vai decorrer durante 30 dias. Todos são chamados a participar do processo. Foi mais uma rubrica Dúvidas e Certezas. Nós voltamos na próxima semana. E vamos olhar para o Okavango, o raio do Okavango. Os dias têm sido bons, mas ao mesmo tempo desafiantes nesta expedição. Dia após dia, as pessoas envolvidas na primeira edição do Raio do Okavango começam a ficar mais envolvidas na atividade. O cansaço diário é evidente e o interesse para conhecer o que é nacional mais notório ainda. Aqui no Raio do Okavango é assim. Ao nascer do sol, todos despertam e preparam os seus carros para esta empreitada sem asfalto, continuar para chegar até o bico de Angola. Vamos saber como é que está a ser o clima das pessoas distantes das tecnologias. As noites hoje pelo menos foi mais tranquila que outros dias, né? Temos tido umas noites um bocadinho cansativas por causa dos trajetos, mas hoje foi bem mais tranquilo. Infelizmente falta pouco, mas a melhor parte está por vir, né? A melhor parte está por vir, mas vamos lá chegar. Achar que está a ser uma coisa extraordinária. Mais uma vez vi que temos muito potencial, muita riqueza da bio-natural, né? Biodiversidade e etc. Então aconselho as pessoas a procurar um bocadinho mais. Isso é normal. Quem está no campo geralmente deve
sentir-se como uma normalidade. Está seguro. Sim, senhora. É surra. Venha conhecer Angola. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Venha conhecer Angola, é muito bonito. É verdade, olha, tem sido maravilhosa. Como vimos, as pessoas continuam super motivadas. Acabamos todos por, nesta hora da manhã, estarmos a controlar as nossas higienes, a desmontar o campo. Mas tem sido uma boa experiência, olha. Tem-se criado aqui uma união e realmente uma capacidade de interajuda fantástica com tudo o que é ver as belezas, as durezas. Os nossos corpos já estão moídos, né? Mas tem sido muito bom. Então é bom ausentarmos das tecnologias para voltarmos a brincar quando não as havia e havia mais interação, mais conversa, mais dinâmica tradicional. Portanto é ótimo, deixarmos um bocadinho das tecnologias 2 ou 3 dias faz-nos bem, claramente. O Raio do Kavango tem sido uma emocionante aventura para os participantes, desde as nascentes do Rio, no Planalto Central, até ao Bico de Angola, passando também pelo território namibiano. Um dos objetivos é desfrutar de todas as riquezas naturais, culturais e históricas da região. Uma empreitada que está quase a terminar. Pois é, este raio termina já amanhã, dia 26. E da nossa parte é tudo. Muito obrigada pela sua atenção. Continuação de uma ótima noite. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.